Oi meninas, sejam muito bem-vindas a essa nossa live que vai acontecer toda quarta-feira, 12h30. Marca aí na sua agenda. Vai ser um momento para a gente conversar sobre emagrecimento, rotina, alimentação, exercícios e tudo que envolve esse processo. Aqui eu quero ajudar vocês a entenderem o emagrecimento de uma forma mais leve, sem terrorismo nutricional, sem dieta maluca, sem cortar um monte de alimentos, sem ficar sem comer, enfim, de uma forma leve mesmo, sem aquele peso, sem sofrimento. E para quem não me conhece, eu sou a Nete Braga, especialista em emagrecimento feminino. Eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo e destravando o metabolismo. E o tema da aula, da nossa live de hoje, é 5 estratégias para perder barriga. E olha só, barriga não é só gordura. A barriga ela envolve inchaço, estufamento, aquele desconforto, baixa autoestima. E eu quero que você entenda que a causa de tudo isso, o que é? Um corpo inflamado, retenção líquida, excesso de açúcar, alimentação bagunçada, hábitos ruins, exageros frequentes e um metabolismo lento, um metabolismo travado mesmo. E você não vai perder barriga passando fome, cortando carboidrato, vivendo de salada, vivendo de comida ruim, comendo comida sonsa. E por quê? Porque quando você entra nesse radicalismo, o que acontece? Você até pode perder peso no começo, mas não vai conseguir levar isso por muito tempo. E aí o que acontece? Você vai ganhar todo esse peso de novo, ou até mais. E você vai acabar perdendo o controle, vai sentir muita ansiedade e viver mesmo naquele efeito sanfona, vai e volta. Mas quando você entende exatamente o que precisa fazer e coloca tudo isso em prática, aí sim você começa a mudar. Porque quando você aprende a emagrecer de forma certa, você vai parar de viver presa nesse vai e volta. Você vai começar a se controlar a sua fome, desinchar e desinflamar, acelerar o seu metabolismo. Começa a comer bem, sem sofrimento, emagrecer de forma leve, que nem eu disse. E mais importante de tudo, conseguir se manter magra. Porque não adianta emagrecer e não conseguir se manter magra. Então, o primeiro passo é coma mais proteína nas suas refeições. Sabe por quê que eu falo isso? Porque muitas mulheres que eu conheço e muitas mulheres que a gente sabe passam o dia inteiro, às vezes comendo muito pouco proteína ou até não comendo proteína. E o que acontece quando você não come proteína nas suas refeições? Você vai sentir fome toda hora, vai ficar beliscando, pensando em comida o tempo todo. E o que acaba acontecendo no fim da tarde, normalmente, e à noite? Perde o controle. Aquela fome, aquela vontade de comer, acaba fazendo você se descontrolar e comendo tudo que você vê pela frente. E aí você fica achando que o problema é só ansiedade. Mas na verdade não é só ansiedade. Claro que tem ansiedade também, mas muitas vezes não é só isso. E sim um corpo pedindo energia mesmo por falta de alimento, por falta de uma boa alimentação. A proteína, ela vai ajudar no quê? Quando você come proteína, você vai ficar saciada, você vai sentir saciedade. E aí você vai conseguir controlar a sua fome, reduzir a vontade de comer. Vocês que gostam de comer muito doce, vai reduzir muito essa vontade de comer doce. Ajuda na compulsão e também ela acelera o seu metabolismo, destrava mesmo o metabolismo. Por quê? Porque proteína, ela vai manter a sua massa muscular. E massa muscular, ela exige muita energia do organismo. Então, quando você come proteína, você automaticamente acelera muito o seu metabolismo. E tem mulheres que só de começar comendo
um café da manhã com uma fonte de proteína e fibras, já começam a se sentir muito melhor. Por quê? Já começam a sentir menos fome, menos inchaço, muito mais controle na alimentação. Imagina então se você come proteína em todas as suas refeições, ou pelo menos nas principais. Mas aí eu já sei que muitas de vocês estão pensando: Anete, mas eu não consigo seguir uma dieta perfeita. E você não precisa, você não tem que seguir uma dieta perfeita. Você só tem que começar a encaixar uma alimentação que dê certo para você, na sua vida, na sua rotina, priorizando comida de verdade. Nada de frescura, nada de comida fit, nada de coisa cara. Você só precisa comer comida que Deus fez pra gente. É isso, no seu dia a dia, nas suas alimentações diárias. Você não precisa fazer perfeito. Você precisa só começar e ir melhorando aos poucos, com pequenas, boas escolhas no seu dia a dia. Passo 2. Agora, esse passo, eu quero que você preste muita atenção. Olha só. Muitas de vocês, muitas mulheres mesmo, acham que emagrecer precisa cortar pão, cortar arroz e feijão, cortar tudo que gosta. Só que pensa comigo, isso é sustentável? Você vai conseguir cortar isso para a sua vida toda? Não, e nem pode, né? Porque são alimentos importantes. Carboidrato de boa qualidade é muito importante para a nossa vida. Ele é a principal fonte de energia nossa. Então você vai cortar e pensa, não vai ser sustentável. Você não vai conseguir levar isso por muito tempo. Ninguém consegue viver cheio de restrição. E o que vai acontecer? Você vai voltar a estaca zero ou pior. Você precisa sim comer de acordo com a sua rotina, que nem eu disse, e de acordo com a sua vida e de acordo com o que dê certo para você nos seus horários. Porque você tem que levar isso para sua vida, tem que virar um estilo de vida, né? Tem que virar um estilo de vida para dar certo, para você conseguir emagrecer e se manter magra, porque também não adianta emagrecer e não conseguir manter. Né? O maior desafio ainda é conseguir manter. Para você manter, você não pode sair cortando alimentos importantes, alimentos que você gosta. Porque também, outra coisa que acontece, vem compulsão, vem muita ansiedade, descontrole, aquela culpa quando você come aquele alimento que você falou que ia cortar e sente culpa. Então, por isso que eu sempre falo, você pode sim emagrecer comendo de tudo. O segredo está na consciência, no equilíbrio, na constância do todo dia. E fazendo tudo isso, você acelera o seu metabolismo, você destrava o seu metabolismo. Um exemplo, quando uma mulher aprende a ter consciência e equilíbrio, ela consegue comer sem sentir culpa. Pode perceber, porque ela vai ter consciência do que ela está fazendo. Ela vai conseguir pensar, não, agora é o momento de eu comer isso. Não, agora é o momento de eu manter a minha alimentação correta, né? Nas quantidades que eu devo, os alimentos que vão fazer bem para a minha saúde, que eu vou conseguir emagrecer. Então, consciência, comer sem exagerar, saber, que nem eu disse, falar não, agora não é hora, não, obrigada. E assim vocês vão conseguir emagrecer e depois conseguir manter. E aí, eu sei também que muitas de vocês pensam assim, mas Nete, dá mesmo para emagrecer comendo de tudo? E eu falo com total certeza, dá para emagrecer comendo de tudo, porque o emagrecimento não depende de um alimento, de você cortar um alimento, depende de estratégias certas e sensatas para cada pessoa. Quando você tem consciência, equilíbrio, constância, fazendo isso todos os dias, dá para encaixar os alimentos que você gosta. Claro, que eu disse, sem exagero, né? Sem perder o controle. E é isso que você vai aprendendo, é só ir treinando. Né? Comendo comida de verdade, que nem eu disse, para te dar saciedade.
Aí você, com saciedade, vai estar no controle, vai conseguir se controlar, não vai ter compulsões. Então, não corte tudo, não corte alimentos, não corte esses alimentos que muitas de vocês cortam. Carboidrato, corta pão, corta arroz, corta arroz e feijão, enfim. Precisa desses alimentos, você precisa desses alimentos para conseguir levar o emagrecimento até o fim da vida, né? Porque para manter tem que ser pro resto da vida, tem que ser um estilo de vida. E agora o passo 3, reduzir o excesso de açúcar. E eu não tô falando que você não vai mais comer doce, não. Com certeza você vai poder comer o seu doce. Mas existe uma grande diferença entre comer um docinho com moderação e consumir açúcar o dia todo. E por quê? Porque muitas mulheres nem percebem a quantidade de açúcar, de carboidratos simples, industrializados que consomem. Elas vivem no automático. Não imagina o quanto isso inflama e retém líquido no corpo. Fica inchada, sente fome toda hora, porque são alimentos que não dão saciedade. E muito pelo contrário, são alimentos que, do mesmo jeito que cai na corrente sanguínea, vai para a corrente sanguínea, já some. E aí vira um ciclo. A hora que ele some da sua corrente sanguínea, você sente mais fome, mais vontade de comer, principalmente alimentos calóricos, açúcar, farinha branca, que esses alimentos dão energia rápida. Então, seu corpo fica pedindo toda hora que você come, toda hora ele vai pedir. E acumula gordura na sua barriga. Tem muitas mulheres que só de reduzirem esses doces frequentes, beliscos, já começam a desinchar, já começam a emagrecer, já começam a eliminar a barriga. Então, vocês precisam diminuir esse açúcar, essa farinha branca, esse carboidrato simples no dia a dia. Precisam diminuir. E diminuindo que vocês vão conseguindo queimar a gordura da barriga. Tem que ter, que nem eu disse, consciência da hora que é para comer e da hora que não deve ficar comendo. E agora o passo 4, olha só, tomar bastante água. A quantidade é necessária para você. Eu sei que isso parece muito básico, parece que não faz diferença, né? Porque, aliás, muitas pessoas, muitas mulheres vivem desidratadas, porque acham desnecessário, acho que isso não vai fazer diferença. Mas, quando o corpo está sem água, olha só, ele aumenta muito a retenção líquida. E por que aumenta a retenção líquida quando você não bebe água suficiente? Porque a sua célula, ela fica segurando o líquido dentro dela. Para o seu corpo conseguir funcionar, ele precisa de água. O nosso corpo precisa de água, é feito de 70% de água. Ele precisa de água para tudo, para o cérebro, para o corpo inteiro funcionar. Para você se manter viva, parada, precisa de água. Então, a célula fica retendo essa água para poder usar. E aí, por isso que você fica retida, porque as células ficam todas retidas, retendo líquido. Agora, quando você coloca água em abundância, a quantidade que você precisa, aí ela elimina todo esse líquido, toda essa água de dentro da célula e você não fica mais inchada, retida. E outra coisa, o seu intestino funciona quando você bebe muita água. Você precisa de um intestino funcionando, senão você fica toda inflamada, cheia de toxinas. Como uma pessoa consegue emagrecer inflamada, cheia de toxinas, com o intestino cheio de cocô? Não consegue emagrecer. Então, a água é essencial para o funcionamento do seu intestino. Aí depois também tem a questão da fome. Quando você bebe muita água, ela ajuda muito na saciedade. E assim você não vai ficar sentindo fome toda hora. Vai te ajudar muito nessa saciedade. Então, você vai ter mais controle em ficar beliscando, em ficar querendo comer toda hora, descontroles. A água, quando você não bebe também, você fica sem disposição. Atrapalha muito na sua disposição, na sua energia, atrapalha no seu sono. E quando atrapalha o seu sono, quem não bebe muita água, atrapalha muito o sono. Quando você não dorme, aumenta muito o seu cortisol. E cortisol aumentado, o que causa?
muitos malefícios, mas um deles, gordura no corpo e principalmente na barriga. Então, também outro motivo para você beber muita água. E depois, a água acelera o seu metabolismo. Você vai conseguir ter um metabolismo acelerado para te ajudar a queimar essa gordura da barriga. Se você não bebe, ele fica travado. Então, muito importante. É incrível quando a gente bebe água suficiente, como melhora o inchaço, a retenção líquida, a fome, o intestino funciona. E olha só, você precisa tomar de 35 a 40 ml vezes o seu peso todos os dias. E eu sempre falo aqui, comece já com um copão de água, 300, 500, 600 ml, já a hora que você acorda em jejum. Também ajuda muito, combinado? E agora, o passo número 5. Movimente o seu corpo. Você precisa se movimentar, fazer exercícios. E calma, você não precisa virar uma atleta. Porque muitas mulheres, elas acham que precisa sofrer, fazer horas de cardio, ficar se matando na esteira. Não, não é assim. E, aliás, o principal exercício para você perder barriga, para você eliminar barriga, é o exercício de força. Exercício de força, você precisa fazer força, porque você precisa construir massa muscular. Lembra que eu falei? Massa muscular acelera o seu metabolismo e, consequentemente, a queima de gordura da sua barriga. Então, em primeiro lugar, fazer exercícios de força. E, claro, unir o cardio sem exagero. Você não precisa exagerar no cardio. O que você precisa priorizar é o exercício de força. O corpo, ele precisa estar em movimento. Nós temos, olha só, nós temos mais de 600 músculos. E eles foram feitos para quê? Se você tem mais de 600 músculos no seu corpo, é para você ficar parada? Não, né? É para você se movimentar. E hoje em dia, nós temos uma vida muito parada. Então, precisa se movimentar. Precisa aumentar esse gasto calórico para perder a sua barriga. E além disso, né, exercício é vida, saúde, energia, disposição e perda de abdômen, de barriga. Mas eu sei já que tem gente que vai pensar, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho filhos, marido, eu tenho uma vida muito agitada, muito corrida. Mas olha só, pensa comigo, você só precisa começar encaixando um tempinho que você tenha, uns minutos que você tenha, comece. Você começando, você já vai se sentindo melhor, e aí você vai melhorando. Tem que começar, tem que dar o primeiro passo. E aí você vai encaixando no tempinho que você tem, que nem eu disse, vai se sentindo melhor e vai se motivando a encontrar mais tempo, e tudo vai melhorando, inclusive a sua barriga. Então agora, recapitulando tudo, jeito errado. O jeito errado que você não pode, não deve fazer para perder, para eliminar sua barriga. Passar fome, de jeito nenhum. Cortar tudo, cortar carboidrato, cortar alimentos, ficar vivendo de dietas malucas, restritivas demais. Não, isso não vai te dar um bom resultado. Aliás, só vai piorar a sua situação. E outra coisa, querer resultado imediato. Começa hoje, daqui uma semana eu já quero o resultado. Não, também não. Então é um passinho de cada vez, paciência. Quanto mais dedicação, se você se dedicar, com certeza o resultado vai ser rápido. Vai ser rápido, mas você precisa de se dedicar a tudo isso que eu falei. E também tem aquelas que querem viver no 8 ou no 80, né? Ou eu não faço nada, ou eu faço tudo. Aí, de uma hora para outra que não tá fazendo nada, já quer fazer tudo de uma vez. Também não vai dar certo, né? Que nem eu disse. Tem que ir começando e melhorando e se dedicando na constância, no todo dia. Aí sim vai dando certo. E agora, o jeito certo. Olha só. Melhorar os seus hábitos, né? Um passo por dia, um pouquinho melhor por dia. Criar essa constância, fazendo todos os dias. Não precisa ser perfeito, que nem eu disse, mas precisa fazer. Dar o seu melhor, mas não são todos os dias que a gente consegue fazer, né, o nosso muito, né? Então tem que fazer. O importante é fazer como você conseguir.
mas nunca parar, nunca desistir. A constância é essencial nisso, né? Você só vai conseguir eliminar barriga se você tiver constância em tudo isso que eu falei. Tendo consciência das suas atitudes, não vivendo no automático, aprendendo a cuidar mesmo do seu corpo e sem sofrimento, com leveza, sabe? Levando isso com leveza, fazendo desse processo algo prazeroso, que é prazeroso. Você só precisa, que nem eu disse, da constância que você vai tendo prazer em tudo isso. Então, hoje, eu quero que você comece simples. Quero que você comece aumentando a ingestão de água, sempre medindo quanto você está tomando, porque assim você tem o controle de quanto você precisa tomar, de quanto você está tomando, sempre colocando metas. Quando a gente coloca meta, a gente vai muito bem. Quando a gente deixa tudo jogado, não dá certo. Coloque metas, vai aumentando a água, vai colocando as proteínas nas suas refeições todos os dias. Reduza os exageros de tudo que você sabe que não deve. E, aliás, exagero de tudo, né? Até nas suas alimentações você tem que ter uma quantidade certa. Então, pare com os exageros e movimente muito o seu corpo. Muito que eu digo é, todas as vezes que você consegue um tempinho para se movimentar, se movimente e vai melhorando isso. Dificulte as coisas erradas. Torne as coisas erradas que você sabe que precisa evitar difícil de se alcançar, difícil alcance, difícil de ter acesso. E facilite o certo. Facilite as coisas que você precisa fazer. Sua alimentação, facilite, já deixe tudo organizado no final de semana, para a semana toda. Facilite quando você precisa, né, de um tempinho para fazer exercício, já deixe tudo arrumado, sua roupinha ali do exercício, facilite o certo e dificulte o errado. Por quê? Porque pequenas mudanças feitas todos os dias vão transformar o seu corpo, vão transformar o seu abdômen, toda a sua vida. Se vocês gostaram dessa live, me manda um coração aqui, tá joia? Encaminha essa live para uma amiga que também está tentando perder, eliminar barriga, está tentando emagrecer. E fica combinado, toda quarta-feira, 12:30, nosso encontro aqui. Tá joia? Combinado? E se você ainda não me segue, não me acompanha aqui, olha só. Todos os dias eu posto dicas sobre emagrecimento, rotina, alimentação sem terrorismo, exercícios e como emagrecer comendo de tudo e destravando o metabolismo. Combinado? Uma ótima semana, uma ótima quarta-feira para vocês. Uma ótima semana. Um beijão e até quarta, 12:30.